Graça e paz vos sejam multiplicados da parte de Deus, o nosso Pai amado e querido, e que o amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito de Deus sejam com todos nós nesse momento e para sempre. Amém. Queridos e amados irmãos, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, prezados visitantes e de maneira especial nesse domingo, queridos e estimados pais aqui presentes. Neste segundo domingo de agosto, separado para homenagear especialmente aqueles que são pais, os filhos manifestam o seu amor e o seu carinho das mais diversas formas. Um telefonema, uma mensagem, um presente ou simplesmente um abraço, acompanhado de palavras de carinho e de estima. O fato é que nem todas as pessoas têm um pai a quem prestar homenagem. E eu não me refiro nesse momento aos pais que já foram morar na eternidade, mas sim eu me refiro ao caso dos filhos que nem sabem quem é o seu pai. Segundo dados do IBGE, 30% dos brasileiros desconhecem quem é o seu pai. Estima-se que no Brasil, a cada ano, nascem 700 mil crianças de pais desconhecidos. Estudiosos do comportamento humano destacam que a falta da figura do pai pode trazer prejuízos sérios para a vida de uma criança. Alguns estudos apontam que 80% dos casos de jovens infratores no Brasil são filhos apenas da mãe. De acordo com o último censo, tem aumentado no Brasil o número de famílias do tipo mulheres que vivem apenas com o filho. Esse modelo já soma atualmente 37% das famílias brasileiras. O que esses dados podem revelar? Certamente que aqui nesses dados devem estar incluídas algumas famílias cujas mães ficaram viúvas, ou também alguns casos especiais de adoção, mas sem dúvida nenhuma a maior porcentagem é ocupada por mães solteiras ou por casamentos que se desfizeram e se romperam. Muitos dos filhos que estão nesse 37% são frutos de uma aventura passageira e talvez nunca conhecerão o seu pai. Isso também nos mostra que uma parcela grande da humanidade tem usado mal a sexualidade. Aquilo que deveria ser uma bênção para o casamento tem se tornado numa frívola e passageira diversão. Tornar-se pai deveria ser encarado com maior responsabilidade do que uma simples diversão. Tornar-se pai é uma tarefa de alegria e uma dádiva concedida por Deus. Ao lado da mãe, a figura paterna completa o quadro de segurança e de amor que uma criança precisa. São os pais aqueles a quem Deus confiou a maravilhosa tarefa de amar, de cuidar, de educar os seus filhos para a vida eterna. Por isso dizemos que filhos são presentes de Deus. Eles devem ser amados e devem aprender dos seus pais o perdão de Deus. E também com seus pais devem aprender a amar o Salvador Jesus. Pais e mães que se descuidam da educação cristã dos seus filhos, um dia terão que prestar contas disso perante Deus. Por isso o apóstolo Paulo exorta em Efésios capítulo 6, versículo 4, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos pais, queridos filhos, Deus nos torna família para que possamos viver melhor o seu amor no dia a dia.
É em nosso lar o primeiro e mais importante lugar onde nós aprendemos a amar a Deus. Pais e mães precisam ensinar a palavra de Deus diariamente aos seus filhos. Assim como se preocupam com a escola, com a saúde e com as demais atividades. Nós temos presenciado lares onde os pais se preocupam com muitas coisas e deixam de lado a educação para a vida eterna. Essa deveria ser a primeira tarefa, a primordial, a mais importante. E essa tarefa é primeiramente do pai, da figura paterna. Deus quer que o chefe de família também seja o sacerdote do lar. Aliás, quando nós abrimos o Catecismo Menor, que Martinho Lutero escreveu, na dedicatória ele diz como o chefe de família deve ensiná-lo em toda a simplicidade em sua casa. Em muitas famílias é a mulher que toma a iniciativa de ir à igreja, de conduzir os filhos para a escola dominical, para o ensino confirmatório. Também é dela, muitas vezes, a iniciativa para que a família tenha momentos devocionais em casa. Queridos pais, homens, esta é primeiramente a nossa tarefa. Deus nos deu esse privilégio. Ele nos quer como sacerdotes do lar, lendo a Bíblia com nossa família, zelando pela vida espiritual dela, da nossa esposa, dos nossos filhos. E de que maneira nós podemos fazer isso? Só saberemos fazer se nos alimentarmos frequentemente da Santa Palavra de Deus. Só saberemos fazer isto se nutrirmos a nossa fé com a leitura da Bíblia, com a participação regular na Santa Ceia. Quando Moisés repetiu a lei de Deus, lá em Deuteronômio, instruindo o povo de Israel sobre a vontade do Senhor, ele escreveu em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10: portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem isto aos seus filhos e netos também. E um pouco mais adiante, no capítulo 6 de Deuteronômio, versículos 5 a 7, Moisés ainda escreve: portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando levantarem. Querida congregação, em especial, queridos pais, tanto quanto a mãe, a figura do nosso pai é importante para todos nós. É dos pais que aprendemos a sentir segurança e é com o pai que aprendemos ou não a amar a Deus. E pensar no pai como a figura de proteção nos faz lembrar aquele pai que todos nós temos em comum, o Pai Celestial. Se por um lado nós dissemos que uma grande porcentagem das pessoas do Brasil não sabem quem é seu pai, nós temos um pai em comum que todos conhecemos. E esse pai é o nosso Deus amado e querido. Quando Jesus contou a famosa parábola que nós conhecemos do filho pródigo, ele provavelmente nos contou para que aprendêssemos a enxergar o amor de Deus. Esta parábola, mais do que qualquer outra da Bíblia, mostra a generosidade, a bondade, a misericórdia de um Deus, nosso Pai, que é amado e que é gracioso. Queridos pais, neste dia em que nós lembramos o dia daqueles a quem Deus concedeu o privilégio de serem pais, nós agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus por ter nos concedido um pai, uma mãe,
cristãos que nos ensinaram, que nos levaram para o caminho do Salvador Jesus. Agradecemos a Deus pelo Pai que nos amou e que continua nos amando, mas também é preciso dizer que é uma boa oportunidade para que muitos lares também busquem a reconciliação. Em muitos lares, em muitas famílias, é preciso também haver o perdão. O perdão que é tão fundamental, que é tão essencial para que nós consigamos ser família de Deus. Família tanto do núcleo familiar, como também família da fé. É por meio do perdão que nós somos reconciliados, é por meio do perdão que nós temos os nossos relacionamentos reconstruídos. Nós queremos dar graças a Deus hoje e sempre pelo Pai que Deus nos deu. E queremos aprender a amar esse Pai se Ele ainda está conosco. E se Ele já não está mais conosco, então queremos nos agarrar na firme e sólida promessa de Deus de um dia podermos nos reencontrar lá no céu para uma vida feliz com Jesus. Eu queria encerrar esse momento de reflexão compartilhando uma pequena mensagem que eu li esta semana. O título é assim: Quando um homem transforma-se em pai. Quando um filho nasce, nasce também um pai. A vida de um homem pode ser dividida entre antes dos filhos e depois dos filhos. Ao ter um filho no colo, o homem passa por um processo de transformação contínua. A transformação do homem em pai. Transformação que envolve suas decisões, suas palavras, seu jeito de ser. Quando se é apenas homem, um X-Bacon é inofensivo e delicioso. Mas quando se é pai, o X-Bacon torna-se uma bomba minada de colesterol. Afinal, o pai gostaria de deixar os seus filhos. Quando se é apenas homem, é prazeroso acelerar o carro no asfalto. Quando se é pai, a velocidade no asfalto é mais lenta e bem mais cuidadosa. A segurança dos seus filhos depende da sua maneira de dirigir. Quando se é apenas homem, o instinto natural é defender-se a si mesmo. Mas quando o homem se torna pai, ele é capaz de entregar-se por amor para que seus filhos fiquem bem. Pai é um homem transformado pelo amor, pelo instinto de ser, proteção e segurança para os filhos. Quando o homem é transformado em pai, algo incrível acontece. Ele ganha o privilégio de ser uma espécie de máscara de Deus para os seus filhos. Na hora do banho, do colo, da brincadeira, os filhos sempre vão ver o rosto do pai, vão ouvir a sua voz, vão sentir o toque das suas mãos. Mas por trás desses homens transformados em pai, há um Deus presente. Um Deus que cuida através de instrumentos, que cuida através dos pais, e que quer ser conhecido, quer ser adorado e glorificado por meio destes homens transformados em pais. Diz o Salmo 78, versículo 4: Não as esconderemos de nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele tem feito. Então fica a dica: pais são instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos para amar, para proteger, para fazer cafuné, para correr, para brincar e para ser feliz. Homens transformados em pais têm a doce tarefa de apresentar Jesus aos filhos. Não só no batismo ou na infância, mas por toda a vida. Mesmo quando os filhos não cabem mais no colo. Não é à toa que Deus orienta: honrarás teu pai e tua mãe, para que faz bem e vivas muito tempo sobre a terra. A nós, filhos,
cabe deixar-se amar pelo Salvador e por aquele que o representa em nossa vida, o nosso Pai. Sim, queridos e amados pais, você já se deu conta do grande privilégio que você tem de ser um representante de Deus na vida dos seus filhos? Deus lhe chamou para uma missão muito importante. Não apenas cuidar fisicamente dos seus filhos, mas instruí-los naquela que verdadeiramente é a herança que nos importa. Instruir para a salvação, para a vida eterna em Cristo Jesus. Se você é pai, então lembre-se, Deus o quer como instrumento no seu lar. Lendo a palavra, instruindo, amando, ensinando seus filhos e sua esposa a andar nos caminhos do Senhor. A nós todos que somos filhos, Deus também nos deu o pedido de honrar e amar os nossos pais, de respeitá-los como representantes de Deus aqui na terra. Que assim, todos os pais, queremos desejar-lhes as bênçãos de Deus e um feliz e abençoado Dia dos Pais, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.